Capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, não que andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o penhor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Amém. O tema, nós já iniciamos essa série em Romanos capítulo 8, falando apenas do versículo 1, e nós vimos o contexto dessa passagem em Romanos, é a aplicação da grande obra de Cristo, em que Paulo expõe para a sua igreja o que é a justificação pela fé. Quais são os resultados dessa justificação pela fé e qual que é a base do que está por trás dessa obra de Cristo, que é o plano de redenção de Deus para o homem, baseado nas alianças que nós vimos em uma das nossas pregações aqui. E é o que nos sustenta, o que nos alicerça com segurança, porque não é uma ideologia humana, não é simplesmente uma religião, mas é um plano eterno que Deus determinou, definiu e se deixou claro e cumpriu em Cristo Jesus. E agora Paulo, a partir do capítulo 5, vai dizer qual é o efeito, a paz. Agora, pois, temos paz com Deus. Então, logo no capítulo 5, ele baseia na aliança de Adão e Cristo Jesus. E os capítulos 6 e 7 são as contraoposições e os questionamentos que podem surgir com relação a tão grande salvação. A primeira delas é o seguinte: se é tão poderosa a salvação de Cristo Jesus, que eu recebi por Ele, então agora eu posso continuar pecando, que a graça vai abundar. E Paulo vai falar: não, de maneira nenhuma. Ele vai expor ali, explicar o porquê. A segunda objeção é o seguinte: como que a lei se encaixa com a graça que Cristo então trouxe para o cristão. Então, no capítulo 7, Paulo vai explicar como que então a lei faz parte da realidade do cristão e como que agora a gente responde à lei de Deus. No capítulo 8, então, nós vimos que ele fala a respeito do reino de Deus. E às vezes a gente fala do reino, a gente ora sobre o reino, por exemplo, quando a gente ora o Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E a gente acha que o reino de Deus é algo distante, é algo que não é tangível, não é palpável, não é visível. Porque afinal de contas, quando a gente olha para o nosso presidente, para o nosso Senado, para nossas câmaras de deputados e vereadores e prefeitos, e realidade da maldade do homem, a criminalidade, tantas perversidades, e você fala: onde é que está esse reino de Deus que eu não vejo? Você ora pelo reino de Deus como se fosse assim: Senhor, onde tu estás? E essa é a realidade visível, mas a verdade é que o reino de Deus é presente no coração daqueles que creem e conhecem o seu nome, de tal forma que a alegria e a satisfação e o prazer de viver, o entusiasmo, é algo real quando a gente entende onde está esse reino, como o reino se dá, quais são as bases desse reino e como que ele implica na minha vida e como isso muda a minha forma de olhar para a minha realidade, como que eu vivo a minha realidade baseado na nova condição que eu tenho pelos méritos de Cristo Jesus. E é isso que a gente vê no primeiro versículo, que a gente já abordou, não vamos abordar mais, que é: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso significa dizer que você é livre. Livre primeiramente diante de Deus. Não há nenhuma condenação para aqueles que creem em Cristo Jesus. Você é livre. Depois nós vimos a glória dessa liberdade baseado na manifestação da cruz, da glória de Cristo
na sua morte e ressurreição. É uma realidade, então, para aqueles que creem em Cristo Jesus. Aquele que crê em Cristo Jesus, ele é livre, ele pode se apresentar diante do Criador. Ele pode falar com Deus. Ele é ouvido por Deus, ele é atendido por Deus. E Deus ministra no seu Espírito, pelo seu Santo Espírito, pela palavra, a sua presença. A única questão que o homem tem na vida não é a sua conta para pagar, não são os seus relacionamentos, não é o seu problema qualquer que seja. O homem só tem um problema com Deus, a ira de Deus, a condenação de Deus, porque haveremos de prestar contas quando haveremos de estar diante do trono da graça. E ali o que haveremos de justificar, quando o dinheiro não fará nenhuma diferença, nenhum argumento, nenhuma justificativa, porque ali então aqueles que creem em Cristo Jesus pode falar: Senhor, eu posso entrar no reino eterno porque eu creio em Cristo Jesus, eu tenho o teu Santo Espírito, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele vai falar: bendito, entrai para o reino, o descanso e o gozo do Pai. Mas aqueles que não, irão para o fogo eterno, para a condenação eterna. Então esse é o único problema que o homem tem, a sua alma. Sua alma. Então, no versículo 1 ele fala disso, da liberdade, da condição daqueles que creem em Cristo Jesus. É a mesma coisa que vai falar no primeiro versículo de Romanos, que fala: agora, pois, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É a mesma coisa, você ter paz com Deus, é você estar novamente ligado a Deus, você compreende as coisas de Deus, você ouve a respeito das coisas de Deus, você vive para Deus, você vive para a sua glória, e a sua mentalidade está relacionada ao reino de Deus. Muito bem, dado esse primeiro versículo, nós vamos então agora partir e centralizar agora nossa atenção para o segundo versículo, que ele fala assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Ora, quando uma nação ela é instituída, a primeira coisa que se deve fazer é uma constituição, porque é o que vai reger as normas daquele país, é o que vai dar linha, o que vai dar horizonte para como que o Estado vai se organizar, quais são os poderes, quais são os regimentos, da forma que uma nação se compõe sempre por trás de uma Constituição. Foi assim com o Brasil, é assim com todos os países, e também foi na história bíblica com Israel. O povo de Deus se fez povo com a lei de Moisés, seus 10 mandamentos e todas as outras partes que compõem a Torá de Deus. Então se formou o povo de Deus por meio da lei. É assim que se constitui uma nação. Então, a liberdade que é instituída por meio de Cristo, ela também é baseada na lei. A nação daqueles que louvam e buscam o Senhor Jesus, que vivem para Ele, que participam da paz para com Deus e da livre da condenação, está baseado também numa lei. E é exatamente isso que Paulo vai falar no versículo 2. E aqui está o meu tema para hoje: a lei do Espírito e a lei da morte. E a pergunta fica: em qual delas estamos participando? Vamos então falar a respeito primeiramente da diferença da lei do Espírito, da lei do pecado. O que está por trás aqui? Primeiramente vamos falar a respeito da definição da lei. Que lei que está sendo tratado nesse versículo? A lei aqui é justamente a lei que eu mencionei, a respeito da lei que Deus deu para o homem, os 10 mandamentos e todas as outras partes que Deus deu, que então compôs o povo de Deus, a nação de Israel. Essa lei, então aí vem o adjetivo, a lei do pecado e da morte. Essa lei que foi dada por meio de Moisés, ela causou no homem um desastre, causou a morte. É o que vai falar no próprio capítulo de Romanos, capítulo 7. Ele fala assim no versículo 12. Capítulo 7, versículo 12 fala assim: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei que foi dada por Deus, ela é boa, ela é santa
E Paulo depois vai falar aqui que a lei é espiritual. Por quê? Porque a lei reflete o caráter de Deus, a santidade de Deus, reflete quem Ele é. Mas quando o homem recebe a lei, o homem está vendido ao pecado, seu coração está destituído da capacidade de buscar a Deus, de viver plenamente e cumprir a lei de Deus. É o que Paulo vai falar no versículo 14 do capítulo 7. Ele vai falar assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido e escravo do pecado. Então a lei manifesta a santidade de Deus, a mente de Deus, a bênção de Deus, a espiritualidade da vida espiritual na obediência à lei. Mas o fato é que todo homem em Adão está na condição carnal da desobediência, da rebeldia. E por esse fato, quando nós ouvimos a lei, a nossa reação é fazer o contrário. E todas as vezes que você faz apelo a uma pessoa legalisticamente, você quer forçar, usando a lei de uma forma certa, né? Você tem que obedecer. Você sabe que é certo, mas aquilo instiga em você mesmo a atitude de rebeldia, porque essa é a natureza do homem. Então, quanto mais você usa a lei de uma forma impositiva e legalista, isso vai gerar no coração das pessoas a repulsa e a desobediência, por causa da nossa condição carnal. Então, a lei do pecado aqui, que Paulo está falando, é justamente a lei, o efeito da lei que trouxe sobre as nossas vidas. Ela nos traz nos instiga a pecar contra Deus, quando ouvimos a respeito da santidade de Deus. Mas a lei também tem o propósito, dada por Moisés, de mostrar a nossa incondição de viver para Deus, cumprindo a lei de Deus. E é por isso que Paulo também vai falar assim: olha, ninguém vai ser salvo por obras. Não existe nenhum que vai ser salvo por obras, porque ninguém é capaz de cumprir a lei perfeitamente. E é o que Paulo vai argumentar aqui também. E nisso o homem então vai ver a necessidade de um mediador. Poxa, como que eu posso então viver a lei de Deus? Porque com o meu espírito eu desejo as coisas de Deus, mas na minha carne eu vejo outra lei. É o que Paulo vai falar: eu vejo outra lei na minha carne, indo contra. O bem o que eu quero, isso não faço, mas o mal que eu quero, esse eu faço. Esse é o homem. Ele se vê na incondição. E é onde que a lei vai mostrar a necessidade de Cristo Jesus. E é onde que Paulo vai falar que Cristo veio, Ele cumpriu perfeitamente a lei, Ele levou sobre si os nossos pecados. E então é nos méritos e na obra de Cristo que eu então tenho a condição de viver a lei do Espírito. Há uma grande diferença. A lei é a mesma. A lei é a mesma. Não existe diferença entre as leis aqui. E é por isso que Jesus fala assim, quando Jesus está falando sobre o Sermão do Monte, ele fala assim: olha, eu não vim desfalar da lei, eu vim cumprir a lei. E é nisso que está a nossa glória. Porque quando você vai lidar com o seu próprio coração, que você vai começar a andar com Cristo, você vai errar, você vai falhar, você vai pecar. E aí, o que você faz? Você olha para aquele que é o seu Senhor e Salvador, Ele que cumpriu perfeitamente a lei de Deus, Ele que levou sobre si o pecado que você deveria levar. E aí você se coloca de pé novamente e fala: Senhor, eu pequei, eu quero pedir perdão no nome de Jesus. E essa é a glória da salvação que nós temos por conhecer as verdades eternas que são imutáveis. Isso não muda. Então aquilo que haveria de ser um peso e morte no seu espírito, você então, olhando para a cruz de Cristo, para a obra dele, você se coloca de pé porque você crê que Jesus Cristo veio e cumpriu toda a lei de Deus, morreu e ressuscitou, para que você e eu fôssemos justificados, recebêssemos a justiça dele, pelos méritos da obra dele, e pela fé, você então é perdoado e regenerado pelo poder do Espírito Santo. Então nós falamos a respeito da lei da morte e do pecado.
Mas então agora vamos ver a lei do Espírito. Porque Paulo vai falar assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Bom, então seria essa uma lei espiritual, transcendente, uma lei que veio do alto, uma nova lei? Não. A lei do Espírito é a lei baseada justamente nos próprios 10 mandamentos. E excede. Por que estou dizendo isso? Porque a lei do Espírito aqui nessa passagem pode estar em paralelo com no capítulo 3, versículo 27. Capítulo 3, versículo 27. Capítulo 3, versículo 27 fala assim: onde, pois, a jactância, ou a soberba, ou o orgulho, foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Ou seja, você é capaz de cumprir a lei de Deus? Por que lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Ou seja, a lei da fé faz menção à lei do Espírito. E por que isso? Porque é o Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre os homens, que convence o homem do pecado, convence que ele é um pecador, convence a respeito da glória e dos méritos de Cristo, e faz com que o homem então se entregue para a obediência da lei, agora não pela capacidade própria, mas pelo poder do Espírito Santo, que regenera o seu coração, gera nele a fé. Então a lei da fé e a lei do Espírito é a lei que é movida, é regida pelo Espírito Santo de Deus nos corações dos homens. E é impossível que eu e você tenhamos o Espírito de Deus, ou tenhamos a capacidade de viver a lei de Deus, exceto que creiamos no Senhor Jesus e confessamos os nossos pecados. É por isso que Paulo vai falar assim: qual que é a base dessa fé? Qual que é a base dessa fé que vai te levar a ter a condição de participar do reino e viver na lei do Espírito? É o que Paulo vai falar no capítulo 4, versículo 22, 23, 24 e 25. Fala assim, capítulo 4, versículo 22: pelo que isso lhe foi imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, a fé é crer que Cristo foi morto e ressuscitou e foi entregue por causa das nossas transgressões. Então, às vezes as pessoas falam assim: eu tenho fé em Deus, eu me apego com Deus. Mas eu pergunto, em que está baseada a sua fé? Numa visita que eu fiz ontem, 2 dos moços que estavam na casa se diziam evangélicos, e eu perguntei para eles: por que Jesus precisou vir ao mundo? Eles não souberam dizer por quê. A fé não é algo simplesmente uma emoção, um desejo ou uma crendice, como se você não entendesse. A fé, ela é lógica, ela tem um porquê, ela tem uma base. E é isso que faz a fé ser fé. Você saber expor o motivo pelo qual você crê. Se você não sabe dizer no que você crê, você não tem de fato uma fé legítima. Ou se você de fato a tem e foi regenerado e não compreende a sua fé, lhe falta então o conhecimento pelo qual você crê. E a verdade é que a fé é crer que Jesus levou a sua e a minha transgressão. Ele ressuscitou para a nossa justificação. E é isso que te faz participante do reino de Deus, da qual o Espírito Santo de Deus, e somente Ele, é o que pode abrir os seus olhos para crer em Cristo Jesus. É impossível que o homem creia em Cristo, como Ele de fato o é. E nós vamos ver por que isso. Porque o homem é incapaz de reconhecer, primeiramente, que ele é um pecador miserável e merece o inferno.
Se você chegar para uma pessoa, e isso você vai ver quando você fala de Jesus, as pessoas vão dar justificativa. Eu faço mal, mas eu compenso com coisas boas. Eu tenho uma boa ética, eu pago meus impostos, eu não faço mal a ninguém, eu não mato, não roubo. As pessoas se justificam. Ou então falam assim, bom, eu fiz esse aqui errado, mas ciclano, ixi, se Deus for me comparar com ciclano, olha, tô bem. Chegar ali no final das contas, Deus vai colocar na balança e eu vou passar. Então o homem sempre vai se justificar ou vai colocar sua culpa em outro a respeito da responsabilidade do seu próprio pecado. É impossível que o homem compreenda verdadeiramente o seu pecado, porque quando ele compreende, ele cai em prantos e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Isso só o Espírito Santo é que convence o homem desse pecado, só ele. De tal forma que o homem então agora vai ter o sentido da glória de Deus e vai ser uma pessoa humilde e mansa. Por isso que Jesus fala assim, aquele que tomar meu jugo aprenderá de mim, que terá um coração manso e humilde. Só o Espírito Santo de Deus faz isso. E é por isso que é uma grande salvação, porque é o poder de Deus transformando o coração duro, implacável, que é o nosso coração, que é o seu e meu coração. Então o Espírito Santo de Deus nos regenera para participar então da vida com Deus, de ter a paz com Deus, de estar sem a condenação por causa da vida que o Espírito Santo então gera no nosso coração e nos faz uma nova criatura. É isso que é a promessa real, verdadeira, presente hoje no coração daqueles que creem em Cristo Jesus. Quando você se arrepende do seu pecado, crê em Cristo, não é uma condição sua, é a ação do poder de Deus no seu espírito. Seus olhos se abrem, seus desejos mudam, sua forma de pensar muda, porque o Espírito Santo de Deus age por meio de você. Então você tem a vida do Espírito para cumprir a lei de Deus. E você cumpre na fé da ação de Cristo Jesus, porque mesmo depois de convertido, você e eu falharemos muitas vezes, pecaremos muitas vezes, mas então agora você tem um relacionamento com Deus. O pecado na sua vida não diz mais em condição a condenação do inferno, mas o pecado agora na nossa vida diz menção a como nós nos relacionamos com Deus e qual é o nosso nível de comunhão com Ele. Então quando você peca, o cristão quando peca, existe uma tristeza no seu coração. Por quê? Porque o Espírito Santo fala assim para você, você pecou. E aquilo incomoda você. E o Espírito Santo começa a falar, a ministrar o seu espírito, para que você então reconheça, peça perdão e volte para a posição daquilo que você já está, se você crê em Cristo Jesus. A posição de glória, posição de príncipe, posição de filho de Deus, posição daquele que tem paz, posição daquele que está livre de condenação, posição daquele que está alegre. Por quê? Porque Deus se faz presente no seu espírito. Vamos então detalhar agora algumas características da vida do cristão, daqueles que foram regenerados por Deus, dentro do reino de Deus, porque fica muito subjetivo, né? Uma coisa, como é o reino de Deus, como é que é essa vida, eu não entendo. Mas Paulo vai descrever algumas características aqui de como que é a vida no reino de Deus, participando dessa nova lei, da lei do Espírito. Vamos ver alguns detalhes. A primeira delas está lá em Romanos capítulo 1, versículo 5. Como que é a vida no Espírito? Como é que é a vida debaixo da lei do Espírito? Paulo vai falar assim, capítulo 1, versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé. A vida do Espírito, a vida debaixo da lei do Espírito, a capacitação que o Espírito Santo de Deus vai levar ao coração daqueles que creem, é a obediência. A pessoa que fala que crê em Jesus, que ama Jesus, mas não obedece a Jesus, é uma fé falsa e mentirosa. Ou é uma fé que está sem compreensão de fato do qual é o propósito. Porque a conversão no coração do homem vai levar ele à obediência, não a uma denominação, não a pessoas, mas a uma obediência à palavra. E é onde Pedro vai falar assim: olha, agora como crianças desejais o leite puro
que é o desejo que o Espírito Santo vai criar nos nossos corações para ler as Escrituras, porque o desejo é agradar ao Senhor, é obedecer ao Senhor. E é nisso que caracteriza parte do que é o reino de Deus. O reino de Deus se caracteriza por pessoas que obedecem a Ele. E às vezes, quando você começa a ler a Bíblia, você fala assim: meu Deus do céu, eu vou ter que mudar. Você fala assim: meu Deus, como é que eu faço para mudar? Senhor, eu não consigo. E aí é onde que Deus vai manifestando em você e em mim a sua graça, ensinando você, porque o maior interessado no seu crescimento é o próprio Deus. Porque se Ele não poupou o seu filho para morrer por você, e Ele fala assim, que Ele não poupou o seu filho, como não nos dará com Ele todas as outras coisas? E que outras coisas é essa? A vida plena da presença dEle, do conhecimento dEle, da graça dEle, do vigor dEle. Que esse é o desejo de Deus na sua vida, que você cresça na participação do reino. Por isso que lá em João capítulo 3 fala assim, quando Nicodemos está falando com Jesus, ele fala assim: olha, aquele que nascer da água e do Espírito, né, não pode nascer de novo. E ele diferencia dois verbos ali: primeiro ver o reino e depois entrar no reino. É bem verdade que todos aqueles que veem o reino é porque já fazem parte dele, já nasceu de novo. Mas pode ser que um cristão esteja vendo o reino, mas ele fica lá sentado. Ele vê, ele olha, acha interessante, mas ele não participa do reino. Porque ele está murmurando, porque ele está vendo a sua incondição, porque ele está vendo o erro dos outros, porque ele está olhando de uma forma natural uma realidade que é espiritual. Então o cristão pode estar indolente, e isso é o grande perigo. Porque quando nós tomamos a Santa Ceia, que ele fala assim: olha, pois analise cada um a si mesmo, porque há muitos que estão fracos, doentes, e muitos que dormem. É como se fosse uma gradação da letargia da vida do cristão, que fica simplesmente olhando e não se posiciona para o grande chamamento que eu e você temos, de viver essa vida espiritual no crescimento da palavra, no conhecimento da verdade, no conhecimento da graça, da vida com Deus. Então, uma das características do reino de Deus, da realidade presente e real hoje, é a obediência. A segunda coisa que eu queria pontuar a respeito do reino de Deus é no capítulo 1 ainda, versículo 7. Ele fala assim: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Aqui começa então, uma vez que você estava no pecado, que você não conhecia Deus, ou que você vivia uma falsa fé, sem a vida de Deus, você está escravo do pecado. São cadeias na sua alma, da qual você não tem opção nenhuma de não pecar, porque você é escravo. Então quando você vê situações drásticas que você vê na sociedade, é sim parte da autonomia do homem tomar aquela decisão, mas muitas delas são cadeias da alma, que ela não tem opção de sair daquela condição. Por exemplo, por vezes que eu preguei para prostitutas na rua em São Paulo, ela não tem condição de sair daquela condição, porque ela está no pecado por uma atitude própria, e ali cadeias estão instauradas no seu espírito, não tem como ela sair, ela não tem opção. Ela estará lá todas as vezes naquela esquina, porque é escravo do pecado. Mas uma vez que você é trazido para o reino do Filho do seu amor, você então tem a condição de falar não ao pecado. E essa é a grande luta que o cristão tem. Por isso que o Paulo fala assim: lutai o bom combate. Da questão agora que nós não pertencemos, não faz mais parte da nossa natureza, tudo aquilo que desagrada a Deus, não faz mais parte da sua e da minha natureza, porque fomos regenerados, lavados e comprados pelo sangue de Cristo. Somos chamados santos, como diz em Efésios capítulo 1. Você é santo. Santo primeiro porque Jesus te justificou e declarou que você é santo. Capítulo 8 de Romanos vai falar que Ele justificou, glorificou. É um estado para hoje. Mas em relação ao seu relacionamento com Deus, você ainda, eu e você teremos a condição de ainda pecarmos, em função que o meu espírito e o seu espírito foi regenerado, mas ainda estamos na nossa condição física e humana. É por isso que em Romanos 8 vai falar assim: olha,
Assim como a terra e a natureza gemem pela redenção, também nós gememos pela vinda de Cristo, pela redenção do nosso corpo, que é quando então teremos nosso espírito e corpo unidos numa plena glória, onde não haverá mais pecado. Mas até então teremos essa luta, esse embate contra o pecado. E ciente que agora temos uma nova natureza em Cristo Jesus, uma nova mente, participamos, somos do céu, somos peregrinos. O desejo que o Espírito Santo vai instaurar na sua e na minha vida é ser santo. Porque o seu desejo é participar da vida de Deus. Ninguém pode ver a Deus ninguém verá Deus se não for em santificação. É impossível, por causa do relacionamento com Ele. Então aquele que está simplesmente olhando e sentado, ele não participa da sua maior glória, que é participar com Deus, da vida com que Ele nos deu, e participar com Ele do seu conhecimento, da sua presença, em função muitas vezes do pecado, da letargia. Mas a característica do reino do Espírito, da lei do Espírito no reino de Deus na nossa vida, é nos incomodarmos a trabalhar para crescer no relacionamento com Deus. É onde que entra então a oração, é onde que entra o jejum, é onde que entra o desejo de estar na igreja, porque ouvir a palavra nos santifica. Participar da presença de Deus, a incomodação de trabalhar para Deus, é o que nos leva a uma vida santa. Porque não são atitudes que vai te fazer ser santo, mas é a presença de Deus que santifica. Na igreja, na oração. Essa vida que você e eu fomos chamados por causa da nossa nova natureza. Então não somente a obediência, a característica do reino de Deus, a santificação e a busca por andar com Deus é parte desse reino, mas também no versículo 17 do capítulo 1 vai falar assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A outra característica do reino é que, pelo fato de você entender ao Senhor que te salvou, o reino que Ele estabeleceu é um reino espiritual, a natureza que você tem de um novo coração, uma natureza espiritual, você agora já não olha segundo o que você vê, mas você anda por fé. E andar por fé é a característica de quem é justo, de quem foi justificado por Cristo. E anda por fé, não simplesmente assim, eu creio, eu acho que vai dar certo, talvez Deus venha a fazer alguma coisa diferente. Não é essa fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Por quê? Porque está baseado na aliança de Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, que Ele tem sempre o sim e o amém. Então você faz na expectativa de Deus dizer sim e amém. Os imediatistas e aqueles que vendem coisas rápidas frustrarão-se rapidamente, porque aqueles que buscam a fé simplesmente no seu contentamento natural ficarão frustrados. E é por isso que Tiago vai falar assim: de onde vêm as contendas e as frustrações? Não é que vocês pedem em função de seus próprios desejos? Essa não é a fé de verdade. Mas a fé é andar dentro da perspectiva da promessa de Deus, das realizações de Deus, na construção de Deus, no seu espírito, para uma vida espiritual, e discernir e interpretar a sua vida, a vida da igreja e as situações do mundo de uma forma bíblica, e você agir de uma forma espiritual, na expectativa da ação de Deus. Como que o justo vive por fé? Essa é a oração que Paulo faz em Colossenses 9, Colossenses 1, versículo 9. Como é que o cristão vive por fé? Paulo vai orar assim, capítulo 1, versículo 9: por essa razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, andar por fé e andar baseado na vontade de Deus, no discernimento espiritual, o entendimento espiritual de como você vai aplicar na sua vida, no seu cotidiano, as questões de uma forma sábia, de discernimento espiritual,
na forma como você fala, na forma como você se relaciona, na forma como você projeta a sua vida. Às vezes as pessoas estão projetando a sua vida aqui. Então o sonho dela é aqui, tudo é aqui. E aí é onde os cristãos vivem frustrados. Porque ela só vê a realização de Deus dela se ela tiver um novo carro, uma nova casa, um novo relacionamento, um novo filho, ou qualquer coisa. Não que isso não possa fazer parte da vida do cristão, e faz. Mas se isso for o centro, o objetivo, onde Deus e a vontade de Deus, entre Deus e a minha vontade, vão fazer o meu desejo. Mas a verdade é que nós somos comprados e Ele é nosso Senhor e Salvador. Primeiramente, é a vontade dEle. É assim que nós oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Andar por fé é fazer a vontade de Deus. E muitas vezes a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas realizações serão frustrados. E é bom que seja. Eu posso falar hoje com segurança que o meu objetivo de vida era fazer dinheiro. Eu trabalhava, ia, vinha, fazia, e tinha uma realização, tinha uma satisfação de liderar pessoas, ir para lá, fazer. Olha, era muito bom. Não deixa de ser bom, mas eu fui frustrado, porque aí então Deus começa a mudar o meu pensamento, mudar a minha forma de ver. Quando eu começo a comparar a glória de Deus mediante aquele mundo que eu achava que era prazeroso, eu falo, não faz mais sentido isso para mim. E quão bom é poder hoje estar aqui pregando o Evangelho para as pessoas aqui do bairro, fazendo visita, porque é a vontade de Deus, e é nessa vontade que o homem se realiza. Não quero dizer para você que você precisa abandonar tudo, onde você está, ou fazer como se fosse um exemplo, não é isso. Mas a verdade é que a vontade de Deus muitas vezes vai frustrar a sua vontade, mas na vontade de Deus você vai ser plenamente realizado. A satisfação que você vai ter, a alegria que você vai ter, por causa da natureza que você tem. Você não se pertence mais, você pertence a Ele. E quando você fala assim: Senhor, usa a minha vida, Ele vai abrir seus olhos, Ele vai conduzir você para você viver por fé. E por viver por fé, você vai experimentar outra característica do reino. Vamos lá em Romanos capítulo 6, que vai falar assim, no versículo 4, no final do versículo 4 fala assim: assim também andemos nós em novidade. Vou ler o versículo inteiro. Versículo 4: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, andar em fé leva você a ter uma novidade de vida. Por quê? A vida no reino de Deus, ela é dinâmica. Não é algo monótono, arcaico, que cansa. É algo vivo. Por quê? O Espírito Santo de Deus agindo no seu espírito, fazendo você contemplar, agir, participar do reino. E é nisso que as coisas se movem. Novidade de vida. Ele vai falar a mesma coisa no capítulo 7, versículo 6. Ele vai falar assim: agora porém, capítulo 7, versículo 6. Agora porém, libertados da lei, ou seja, da lei do pecado, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, não da caducidade da letra. Ou seja, a vida do espírito é uma vida dinâmica, uma vida prazerosa, uma vida na vontade de Deus. Abre a sua percepção espiritual para você discernir as coisas espiritualmente, nos relacionamentos, nas formas que você tem de desafios, para você viver no poder da glória de Deus em todos os âmbitos em que você vive. Então nós vimos aqui pelo menos 4 características. A obediência faz parte do reino de Deus, da vida do Espírito, da lei do Espírito. Busca da santificação, viver por fé, e a novidade de vida. Alegria, é contagiante. Viver para Cristo é contagiante. Por quê? É uma novidade de vida. Que novidade é essa? As verdades imutáveis de Deus e da forma como Deus age na sua e na minha vida.
Eu quero aqui também colocar mais uma característica da vida no reino de Deus. Ela se encontra aqui no capítulo 4, versículos 7 e 8. Capítulo 4, versículos 7 e 8. Fala assim: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos perdoados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Qual que é a característica aqui da participação da vida do reino de Deus? A certeza do perdão de Deus, a alegria que você é filho. Sua identidade está pautada no que Cristo falou de quem você é. Você é filho de Deus, e como filho, Deus vai te tratar como filho. Ele vai perdoar os seus pecados e jamais imputará o pecado no seu coração. Então vimos mais uma característica. Então, a obediência, a busca pela santificação, andar por fé, a novidade de vida e a satisfação de saber que você é filho, você tem o perdão de Deus. No perdão de Deus Ele também corrige, porque aqueles a quem Ele recebe por filho, Ele também perdoa, o que vai falar lá em Hebreus. Então, às vezes que você estiver passando assim por uma situação, pode ser Deus corrigindo, sim, para que produza em você um fruto pacífico, né? De obediência, de arrependimento. A outra característica, é a última, que eu quero pontuar hoje, está lá no capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Tu, homem, que condenas a outros, que condena os que praticam tais coisas, e fazes a mesma coisa, pensas que te livrará do juízo de Deus? Versículo 5. Mas segundo a dureza e coração impenitente, acumulas para ti mesmo ira para o dia da ira, na revelação do justo juízo de Deus. Aqui ele está falando a respeito do temor de Deus. Uma vez que você está no reino de Deus, não quer dizer que você vai fazer as coisas do seu jeito, e porque Jesus já morreu por você, está tudo garantido, então eu vou debruçar meus braços e vou fazer as coisas. Se der eu vou, se não der eu não vou. Hoje eu não estou com vontade. Às vezes a gente vê o pecado somente como uma atrocidade, mas se você sabe que você pode fazer, pode trabalhar para o reino, você fica lá descansando, fala assim: mas hoje está um dia tão quente, eu acho que eu vou fazer do meu jeito. E faz do seu jeito, nosso coração é impenitente. Mas o temor de Deus nos leva a trabalhar, nos leva a reverenciá-lo e temê-lo e agir, porque a gente entende que agora nós somos escravos da justiça, e que eu não posso viver a meu bel prazer simplesmente. Minha vida pertence a Ele, o que eu tenho pertence a Ele, o meu fôlego pertence a Ele, meu tempo pertence a Ele, minha vida é para a glória dEle. E esse temor leva você a agir no Espírito, no discernimento do Espírito, na oração espiritual, buscando ao Senhor, buscando a sua palavra, fazendo a sua vida agora para a glória dele, porque você o teme, porque você o reverencia, e você sabe da sua condição, da condição do coração do homem, que é o pecado. Se você vacilar, o pecado há de lhe engodar, porque essa é a condição do nosso coração. Então o temor a Deus nos leva a tomar cuidado do nosso coração e a trabalhar para o Senhor. Essas são as características que eu queria ressaltar hoje a respeito do que Paulo está falando aqui. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quão grande salvação é essa! E é uma realidade presente para que eu e você desfrutemos da gloriosa obra de Cristo Jesus.
para termos uma vida em obediência, em santificação, na visão e no entendimento da fé espiritual, na completude da satisfação, da novidade de vida, no temor do Senhor e na bênção de saber que nós somos filhos e Ele nos perdoa, Ele nos acolhe, Ele nos corrige. Esse é o reino de Deus, o coração daqueles que creem no Senhor. Para terminar, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 em diante, vai falar, não vou ler, mas fala a respeito da comparação que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei ali simboliza a questão justamente do homem no pecado, que não tem condição nenhuma de viver a glória de Deus. Mas essa lei que foi manifesta na velha aliança, em Moisés, veio com o esplendor da face de Moisés, de tal forma que ele tinha que colocar o véu para que as pessoas não vissem a glória de Deus. Essa lei, essa aliança que gerou a morte, veio em glória, quanto mais a nova aliança em Cristo Jesus. E é isso que Paulo está falando. Por isso nós pregamos com ousadia, na expectativa da ação de Deus, na manifestação da sua glória no nosso coração. Porque agora não será um líder, ou uma única pessoa que o seu rosto resplandeça, mas pastores, líderes, membros, todos aqueles que proclamam o nome do Senhor, há de resplandecer a glória de Deus, porque essa é a forma como Deus é glorificado, e esse é o desejo de Deus, que contemplemos a sua glória e resplandecemos a imagem de Cristo, que é o propósito pelo qual eu e você fomos chamados, crescer a imagem do seu Filho, é o que vai falar em Romanos 8. Minha pergunta para você, meu irmão e minha irmã: como que está a sua vida em relação à sua obediência, à sua busca pela santificação, a forma como você toma decisões na sua vida, como é que você discerne as situações? Você tem tido a satisfação e a plenitude do vigor, das novidades de Deus, da alegria? Você tem reverenciado a Deus e temido a Deus no seu dia a dia, que te leva ao trabalho, uma atitude? Você tem tido certeza da identidade de quem você é? Porque todas essas características são as características daqueles que estão no reino de Deus e são guiados pelo Espírito Santo de Deus para cumprir e exceder a sua lei, não por uma capacidade própria, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E essa, se você não está em algum ponto, como eu também, essa é a nossa identidade. É nisso que nós devemos buscar, é nisso que nós devemos espelhar, por causa da cruz. Tudo está consumado, disse Jesus. Essa é a natureza sua. É isso que faz parte de quem você é. É isso que você é. Um homem santo, uma mulher santa, que anda por fé, que tem a novidade de Deus. E se não está acontecendo, Senhor, a tua promessa fala, a tua nova aliança fala, que na nova aliança a glória seria ainda maior. E eu peço, e naquilo que nós pedimos, a promessa de Deus, Ele tem o sim e o amém. Vamos orar.